Entramos ao vivo. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo ao segundo dia da nossa live. Mergulhando aqui no livro do Apocalipse, para a glória de Deus. Estamos com um pequeno atraso devido aqui à nossa conexão, mas parece que agora vai dar certo. Louvado seja Deus. Guarde só um momento enquanto a gente compartilha aqui com os nossos irmãos que estão aguardando pela live de hoje. Louvado seja Deus. Vamos aguardar um pouquinho. Você que for chegando, seja muito bem-vindo ao segundo dia da nossa imersão bíblica, aqui mergulhando no livro do Apocalipse. Está sendo bênção de Deus. Eu já te peço que compartilhe esse link aí com todos os seus amigos e vamos mergulhar junto na palavra do Senhor, nosso Deus. Estamos com um pequeno atraso hoje devido à nossa conexão aqui com a internet, mas cremos que vai já dar certo, tá bom? Aguarde só um momento enquanto a gente compartilha aqui o link com os nossos demais irmãos. Louvado seja Deus. Está lenta a internet. Está lenta. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Estamos só compartilhando o link aqui. Já vamos mergulhar hoje na palavra do Senhor. Já se identifique, diga de onde você é, que nós queremos mergulhar hoje na palavra de Deus juntos. A irmã Cláudia chegando, a paz do Senhor, irmã Cláudia, irmã Rosângela, graça e paz. Todos os nossos amados irmãos entrando aí hoje para o nosso segundo dia de ministrações acerca do livro do Apocalipse. Louvado seja Deus. Peço que os irmãos aguardem só mais um momento enquanto eu compartilho aqui o link no nosso grupo de estudos, para que todos possam nos acompanhar. Louvado seja Deus. Você aí também pode pegar esse link e compartilhar com todo mundo, porque hoje, meus irmãos, vai ser forte o que Deus vai fazer no nosso meio através da sua maravilhosa palavra. Hoje nós cremos que o Senhor vai nos abençoar de uma forma extraordinária. Louvado seja Deus. Deus falou muito aos nossos corações, já só preparando o esboço da nossa segunda parte do livro do Apocalipse. Louvado seja Deus. Pronto, estamos compartilhando aqui no grupo dos nossos irmãos. Estamos ao vivo para o segundo dia da imersão bíblica. Louvado seja Deus. Deixa eu testar se está tudo ok aqui, o link. Aleluia, está tudo ok. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Entrando aqui também nossa irmã Laís, Deus abençoe. A paz do Senhor. Todos aí entrando para hoje mergulharmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Quem está sendo abençoado, diga glória a Deus aí nesses comentários. Estamos sendo ricamente abençoados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Espero que você tenha na sua mão caneta e papel para que você possa anotar as referências bíblicas. Espero aí que o livro do Apocalipse, aqui vai aparecer ao contrário, né? Esteja aberto aí na sua Bíblia, porque Deus quer falar aos nossos corações através do livro do Apocalipse. Glória a Deus. Vamos esperar aqui mais um momento. Minha esposa chegando aí, a nossa irmã Luene. Irmã Vani já dando glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso estudo bíblico acerca do livro do Apocalipse. Louvado seja Deus. Compartilhe o link com seus amigos para que a gente possa mergulhar juntos na palavra do Senhor.
Tudo pronto aí? Vamos iniciar, tá bom? Porque hoje tem muito maná do céu para a nossa vida, para os nossos corações. Louvado seja Deus. Amados, ontem nós fizemos a introdução do livro do Apocalipse. Quantos foram abençoados ontem? Eu fui muito abençoado ontem pela nossa introdução. Fizemos um pequeno contexto histórico, falamos das escolas de interpretação do livro, falamos sobre tantas coisas maravilhosas e hoje nós vamos continuar na descrição que estávamos fazendo ontem do Senhor Jesus Cristo e vamos entrar já na mensagem profética que o Senhor Jesus trouxe para o apóstolo João pelo Espírito Santo, para que ele enviasse para as 7 igrejas que estão registradas no livro do Apocalipse. Como nós vimos ontem, as 7 igrejas realmente eram comunidades locais, onde o evangelho era proclamado, onde as pessoas adoravam a Jesus Cristo, mas o livro do Apocalipse também, as 7 igrejas também representam um número completo de Deus. Ou seja, é uma mensagem de Deus para todas as igrejas de todas as épocas. E isso é maravilhoso, louvado seja Deus, porque em cada carta que o Espírito Santo revelou para o apóstolo João, ele enviou para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, e essas cartas também dizem respeito a nós que estamos aqui meditando na palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Quem lembra onde paramos ontem? Quem lembra onde paramos ontem? Nosso propósito é, devido aos últimos acontecimentos, surgem tantas profecias, surgem tantas coisas falando ao coração do povo nesses últimos dias, no tempo em que estamos vivendo, que é necessário nós voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e entender aquilo que Deus quer de cada um de nós, para nós não sermos enganados. Nós vimos ontem que nos últimos dias o espírito do anticristo vai enganar a muitas pessoas, muitas mesmo. O espírito do anticristo vai enganar a muitas pessoas. Mas a Bíblia diz: aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra da profecia, esse ficará firme nos últimos dias. E é por isso que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, para saber como viver no tempo do fim. Amém? Então nós vamos iniciar aqui da onde paramos. Para quem não lembra, ontem paramos no versículo 8 do capítulo 1. Louvado seja Deus. Nós vimos a glória de Deus aqui no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Louvado seja Deus. Nós ainda estamos na primeira seção do livro. Nós dividimos ele em 3 principais partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala da glória de Jesus no meio da sua igreja. Do capítulo 4 até o capítulo 11, fala da glória do Senhor Jesus Cristo, realizando o desfecho da história, controlando, reinando sobre a história, liberando os seus juízos e fazendo a sua vontade na terra. E do 12 ao 22, o livro do Apocalipse fala da guerra entre Deus e Satanás, as forças de Satanás se levantando contra a glória de Deus, com certeza para cair. E no final do livro nós vemos a vitória do Senhor Jesus e da sua igreja. Nós já vimos que o tema central do livro é o triunfo de Jesus e da sua santa igreja. Amém? Todos pegaram até aqui? Então vamos continuar meditando aqui na palavra do Senhor, nosso Deus. Nós vamos passar bem rápido aqui no capítulo 1, porque eu já quero entrar na mensagem das 7 igrejas, nas cartas que foram enviadas às 7 igrejas. E os nossos irmãos estão chegando. A nossa irmã Antônia, lá de Timon, Maranhão, paz do Senhor, minha irmã. Nossa irmã Keila, louvado seja Deus. Lá de Cristalândia do Piauí, louvado seja Deus, a paz do Senhor. Nossa irmã Raquel, glória a Deus. Muitos irmãos entrando. Compartilha aí, irmãos, esses links, porque nós queremos alcançar muitas vidas com a palavra do Senhor, nosso Deus. Se você perdeu a aula de ontem, você precisa assistir ela, porque nela está a introdução do livro do Apocalipse. Está o contexto histórico.
para que você possa entender melhor o que significa a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, paramos aqui no versículo 9. A Bíblia diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amados, esse texto sagrado revela a autoria do livro. Como eu disse aos irmãos, o livro do Apocalipse foi uma revelação para o apóstolo João. O apóstolo João, quando recebeu essa revelação, ele estava na casa dos 90 anos de idade. E como eu disse para os irmãos ontem, João era um dos amigos mais íntimos que Jesus tinha. Eu disse ontem que se eu pedir para você falar o nome dos 12 apóstolos, eu tenho certeza que nem todos os irmãos aqui vão acertar. Quem de vocês sabe citar o nome dos 12 apóstolos? Mas todo mundo conhece Pedro, Tiago e João. Por que esta fama acerca desses 3 apóstolos? Porque eles são mais mencionados nas Escrituras e muitos de nós acreditamos que eles eram os amigos mais íntimos de Jesus. Dentre esses 3, meus irmãos, João era o mais íntimo de todos. Inclusive, o apóstolo João tinha um título na Bíblia. Vocês querem saber? O apóstolo João, ele se identificava como o discípulo que Jesus amava. João era aquele que, diz a Bíblia, o único que tinha coragem de encostar a cabeça, ele recostava a cabeça no peito de Jesus. Que intimidade, que amizade. E a revelação do Apocalipse foi dada para este Senhor, para esse ancião chamado apóstolo João, porque Jesus revela os seus segredos para os seus melhores amigos. Você quer conhecer o coração de Deus? Seja amigo de Jesus. Se eu quero conhecer o coração de Deus, nós precisamos ser amigos de Jesus. Louvado seja Deus. Então, ele se identifica no livro dizendo: eu, João, eu sou irmão de vocês. Ele está dizendo para aquela igreja que estava sendo perseguida. Eu disse ontem, eu vou sempre recapitular, alguma coisa de ontem, para os irmãos que não pegaram a aula de ontem. Ele está escrevendo para uma igreja que está sofrendo perseguição. Lembrando a todos que o imperador dessa época era Domiciano. Esse imperador, ele exigia que as pessoas lhe adorassem. Domiciano, ele exigia que as pessoas lhe dessem honras e glórias. Os crentes foram muito perseguidos na época em que o Apocalipse foi escrito, porque os cristãos só adoravam ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Deus. Tá certo? Então, João, ele se apresenta dizendo: eu, João, eu sou irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Olha só, igreja. Eu sou companheiro de vocês no sofrimento. Eu sou companheiro de vocês no reino. E eu sou companheiro de vocês na perseverança em Jesus. Veja que essas 3 coisas que o apóstolo João fala, o sofrimento, o reino e a perseverança em Jesus, são palavras que são liberadas para aqueles que estão em grande sofrimento. Irmãos, aqueles que querem, se você acha que servir a Deus é ficar livre de sofrimento, eu tenho uma notícia não muito boa para você. Servir a Deus não significa estar isento do sofrimento. Na verdade, C.S. Lewis, que foi um escritor, teólogo e filósofo cristão, ele disse o seguinte, que Deus ele fala com a humanidade num tom suave, falando aos ouvidos e aos corações. Mas o nosso coração é tão duro, nós somos tão endurecidos, que Deus usa o sofrimento. Então, C.S. Lewis diz assim, que o sofrimento é o megafone de Deus para falar com ouvidos surdos, com corações endurecidos. O sofrimento sempre fez parte da caminhada com Deus, sempre fez parte da caminhada cristã. No livro do Apocalipse, o sofrimento era evidente na vida daquela igreja, mas o sofrimento nunca apagou a fé daqueles irmãos. Quanto mais eles sofriam, mais eles se alegravam na presença de Deus por se acharem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eu acho interessante porque quando João vai se apresentar, ele não diz, eu sou apóstolo João, eu sou pastor João, eu sou profeta João, eu sou não. Ele simplesmente diz, eu sou o irmão João.
Olha que coisa tremenda, irmãos. O homem que tem a revelação do Apocalipse, ele não é fanático por títulos. Ele não é alguém que gosta de ser idolatrado, não. João, ele diz para aquela igreja do Apocalipse: eu sou o irmão e o companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus. E eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ontem nós vimos que a ilha de Patmos era uma ilha remota e para lá eram lançados os piores prisioneiros daquela época. Alguém que estava decretado a morrer, a se acabar, era lançado para a ilha de Patmos para conviver no meio de feras perigosíssimas e fazer trabalho escravo na ilha de Patmos. Para lá João foi. E qual foi o crime dele? Ele diz aqui que o crime dele foi ficar firme ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz que no dia do Senhor, isso é o domingo, ele se achou no espírito, ele foi arrebatado em espírito. E ele ouviu uma voz por trás dele como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. E agora, irmãos, ele vai revelar o nome das 7 igrejas daquela região: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Esses nomes que eu acabei de citar para os irmãos eram o nome das cidades. As igrejas daquela época elas não tinham uma placa denominacional. Não era chamada Assembleia de Deus, Quadrangular, Deus de Amor, Presbiteriana. As igrejas não tinham essa placa. É por isso que placa não é tão importante assim. Placa só é uma questão de instituição, de descrição, para a gente identificar cada pessoa. Mas o reino de Deus nunca foi dividido por placas denominacionais. Essas 7 igrejas, elas ficavam nessas 7 cidades. Observe que o Senhor Jesus fala para João: escreva isso num livro e envie para essas 7 igrejas. A igreja que estava na cidade de Éfeso, a igreja que estava na cidade de Esmirna, a igreja que estava na cidade de Pérgamo e a igreja que estava na cidade de Tiatira, a igreja de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. São 7 igrejas que ficavam nas 7 cidades da Ásia Menor do mundo antigo. A maioria dessas cidades já até desapareceram do mapa. A única sobrevivente dessas 7 igrejas é essa chamada Esmirna. Essa região da Ásia Menor é hoje conhecida por nós e conhecida no mapa também como a atual Turquia. Tá certo? Então nós precisamos entender isto. A primeira parte desse livro foi revelada por Jesus a João para enviar 7 cartas para essas 7 igrejas. As cartas deveriam ser lidas em voz alta. E para nossa alegria, para nossa edificação, o Espírito Santo permitiu que essas 7 cartas estivessem aqui na nossa Bíblia, no livro do Apocalipse. Vocês conseguem entender, meus irmãos, a graça de Deus, a misericórdia de Deus? Veja só isso. Vê se você fica impressionado comigo junto com a palavra de Deus. Há 2021 anos atrás, há 2 milênios atrás, o Senhor Jesus revelou para o apóstolo João 7 cartas que ele deveria enviar para 7 igrejas. Mas é tão verdade que Jesus queria que nós estudássemos essa mensagem, que depois de 2021 anos, as mesmas cartas chegaram para nós e elas estão aqui escritas no livro do Apocalipse. Oh, glória a Deus! O amor de Deus é grande por cada um de nós. Ele não nos deixa perdidos no mundo, mas ele nos dá direções claras que nós devemos seguir nos últimos dias para permanecer fiéis em sua presença. Então o Senhor arrebatou o apóstolo João, o arrebatamento em espírito. É como se ele tivesse saído do seu próprio corpo para receber aquela revelação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, a revelação continua. A Bíblia diz que João se virou para ver quem falava com ele, a voz de Jesus como uma voz de trombeta. Aleluia. Ele voltou para ver quem falava comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando-me, ele viu 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros
alguém semelhante ao filho de um homem. Louvado seja Deus. Preste bem atenção na visão do apóstolo João. Ele viu 7 candelabros. Vocês querem saber o que é candelabro? A maioria dos irmãos aqui sabem, né? Mas o nosso propósito é explicar de maneira simples e prática a visão do livro do Apocalipse. Da maneira como nós aprendemos também, louvado seja Deus. Então preste bem atenção nisso. Candelabro nada mais é do que aquela lâmpada que tem 7 velas. Você já viu? Nas paredes, nos lustreiros. Eu não tenho nenhum exemplo aqui para dar para os irmãos, mas eu posso explicar dessa forma. Candelabro é uma lâmpada antiga judaica e ela tem 7 velas. Ela tem um tronco e aí ela tem 3 velas aqui, né, e 3 velas para cá. Isso é o candelabro. Quando o apóstolo João se virou para ver quem falava com ele, ele viu 7 lâmpadas dessa que estavam brilhando e acesas. Louvado seja Deus. O candelabro na Bíblia representa o ministério de Jesus de ser a luz do mundo. Mas não somente de Jesus, mas da igreja. Então, quando a Bíblia diz que João viu 7 candelabros de ouro, sabe o que isso quer dizer? Os 7 candelabros de ouro, cada candelabro de ouro representava uma igreja daquela época. Os 7 candelabros de ouro representavam as 7 igrejas da Ásia Menor. Por que é que Deus usou a imagem de um candelabro de ouro para mostrar a sua igreja para o mundo através do livro do Apocalipse? Ele fez isso porque na Bíblia o candelabro é sinal da presença de Deus. Candelabro na Bíblia, no Antigo Testamento, as luzes do candelabro jamais poderiam estar apagadas. Os sacerdotes trocavam o azeite do candelabro de manhã bem cedo e de tardezinha ao entardecer, porque jamais as lâmpadas do santuário de Deus poderiam ficar apagadas. O candelabro representava a luz do Espírito Santo iluminando todas as coisas. Então, quando Deus, através do seu Filho Jesus, pelo Espírito Santo, revelou para o apóstolo João que as igrejas eram como candelabros, eles estavam dizendo que as igrejas é a luz do mundo. As igrejas são a luz do mundo e essa lâmpada jamais pode se apagar. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo? Agora, o que me deixa impressionado na Bíblia Sagrada é que no meio das 7 lâmpadas, o apóstolo João viu um que era parecido com o Filho do Homem. Louvado seja Deus. Mas quando a gente continua aqui a descrição, a gente vai observar que não era qualquer homem. Era o próprio Senhor Jesus Cristo glorificado no meio dos 7 candelabros. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Jesus glorificado, ele anda no meio da sua igreja. O Jesus exaltado, o Jesus glorificado, ele anda no meio da sua igreja. Foi exatamente isso que o apóstolo João viu. Vamos observar aqui agora o que foi que João viu naquele homem que estava no meio daquelas lâmpadas. Louvado seja Deus. Ele viu que aquele homem tinha uma veste que chegava até os seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Isso são roupas sacerdotais. O sacerdote no Antigo Testamento era quem intercedia pelo povo. Era quem orava a Deus em favor do povo. Quando a Bíblia diz que aquele homem, o próprio Jesus Cristo, está com uma veste longa de sacerdote, a Bíblia está dizendo que aquele que anda no meio dos castiçais, no meio dos candelabros, aquele que anda no meio da sua igreja, é aquele que intercede por nós. É aquele que é o nosso mediador. É aquele que nos representa diante do Pai. E ele nos joga no coração do Pai com seu amor e com a sua graça, porque ele é o nosso sacerdote. Em segundo, ele diz, a cabeça daquele homem, os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Louvado seja Deus. Os cabelos desse Cristo não estão ensanguentados, avermelhados, e a sua cabeça não está mais ferida. Agora João vê um Cristo glorificado, e os cabelos dele são brancos como a lã.
e tão brancos quanto a neve. Isso fala da eternidade de Jesus, da sabedoria infinita de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o que mais? Os seus olhos eram como chama de fogo. Sabe o que eu aprendi? Antigamente eu imaginava que os olhos de fogo de Jesus era só para julgar, para ver o pecado e tudo. Mas depois eu descobri uma coisa interessante, uma coisa sobrenatural. Sabe por que os olhos de Jesus são de fogo? Porque o coração dele está em chamas. Eu quero que você entenda isso hoje para a glória de Deus. Na visão que João viu, ele viu os olhos de Jesus e os olhos de Jesus era como fogo. Você já ouviu aquela frase que diz que os olhos são a janela da alma? Ou seja, o que está dentro do coração, é a maneira como a pessoa é por dentro, é a maneira que ela vai enxergar a vida. Se os olhos de Jesus é como chama de fogo, é porque o seu coração está em chamas. E sabe que chamas são essas? Chamas de amor, de ciúme pela sua amada igreja. Louvado seja Deus. Os olhos de Jesus são de fogo. Sim, eles penetram o nosso coração para queimar o pecado na nossa vida. Mas os olhos de Jesus é de fogo também, porque o coração dele está queimando de amor pela tua vida. Ele deseja você, ele quer você, ele nos quer. Por isso os olhos dele são como de fogo. Oh, visão gloriosa. Imagina você, irmãos, vendo Jesus glorificado. Meu Deus, o apóstolo estava em espírito quando isso aconteceu. Quando ele olhou para aquele homem que estava no meio dos candelabros, os pés daquele homem eram como bronze numa fornalha ardente e a sua voz como o som de muitas águas. Os pés como bronze queimado significa a força do Messias. Quando Jesus voltar, ele vem para esmagar Satanás e todos os inimigos do reino de Deus e da obra de Deus. Por isso os pés do Senhor são como bronze que queima numa fornalha. Louvado seja Deus. E a voz dele é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor é como águas calmas, mas a voz do Senhor também é como águas tremendas e turbulentas. A voz do Senhor também é profunda como o oceano. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Desculpe, irmãos. E aí, depois disso tudo, a Bíblia diz que João, ele vê que na mão daquele homem tinha 7 estrelas. Olha, nós já falamos de 7 lâmpadas que representam as 7 igrejas. Mas agora João vê que na mão daquele homem está 7 estrelas. E ele segura firme as estrelas em suas mãos. E da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes. Esse é um símbolo da poderosa palavra de Deus que está na boca do Messias. Aí olha o que diz a Bíblia, irmãos. Quando João viu isso, ele caiu aos pés daquele homem como morto. Meu Deus, a glória de Jesus é tremenda demais, irmãos. Olha, ele estava em espírito. Ou seja, ele não estava mais sujeito ao seu corpo natural. Se ele estivesse no corpo, ele tinha morrido com aquela revelação, com a glória de Deus. Ele estava em espírito, guardado por Deus, mas a Bíblia diz que ainda assim ele caiu como morto no chão naquela revelação. Porque foi muita glória que ele viu, irmãos. Ah, uma visão de Jesus era tudo o que eu quero na minha vida. Uma visão de Jesus. Eu queria tanto que você enxergasse Jesus como ele é. Eu queria tanto enxergar Jesus como ele é. Aleluia. Ele tinha na sua mão 7 estrelas, saiu uma espada afiada, porque a palavra de Deus é uma espada afiada que sai da boca do Cristo. E agora olha só, a face dele era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Aleluia. Quando o sol brilha, não há nenhuma luz que se compare ao brilho do sol. Quando João olhou para a face daquele homem, o seu rosto brilhava como o sol. Louvado seja Deus, o sol do meio-dia. A luz que sai da face de Cristo é tremenda, meus irmãos. O que isto significa? É que não há brilho mais lindo, não há luz mais forte, não há nada que se compare com a face de Jesus. Vocês lembram quando ele foi crucificado? A Bíblia diz que o sol escureceu e houve trevas sobre a terra.
por aproximadamente 3 horas de tempo. Você quer saber por que o sol escureceu? Porque ali na cruz estava sendo crucificado a luz do mundo. E o sol fez muito bem em se esconder. Quando o sol se escondeu, ficou nas trevas o Império Romano, os homens, as autoridades. Todas as luzes humanas desapareceram quando Cristo foi crucificado. Aleluia. Sabe por quê? Porque a face dele é como o sol ao meio-dia. Meu Deus, que visão tremenda. Não há nada que se compare a Cristo. Ou que o Espírito Santo nos desse essa revelação, nos mostrasse essa verdade, de que nada nesse mundo brilha mais do que a face de Jesus. Nada. Quando João viu aquilo, ele caiu como morto. Mas no meio dessa revelação, então o Senhor Jesus coloca a mão direita sobre ele e diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. O que o Senhor Jesus está dizendo para João: não tenha medo, meu amigo. Não tenha medo, meu filho. Eu sou o primeiro e o último. Eu disse para vocês que eu ia terminar aquilo que eu comecei. E eu vou terminar, João. Eu estou vivo agora. Eu estive morto, mas agora eu vivo para sempre. E eu tenho as chaves na morte e do inferno. A morte e o inferno sempre foram inimigos do homem na história da humanidade. Mas quem tem as chaves da morte e do inferno é o próprio Jesus Cristo. É ele que tem autoridade sobre a morte, é ele que tem autoridade do inferno. A Bíblia diz: não tenham medo do homem que só pode matar o corpo, mas nada pode fazer com a sua alma. Antes tenham temor daquele que não só tem poder sobre o corpo, mas de fazer perecer uma alma no inferno. É o que diz a palavra de Deus, porque ele tem as chaves. Mas se ele tem as chaves, então ele também pode arrancar aqueles que estão quase caindo no inferno. Ele também pode arrancar de lá, porque ele tem as chaves. Louvado seja Deus. Ele tem as chaves da morte. Isso quer dizer que a morte só tem poder sobre nós até onde ele permite. E que mesmo que o crente morra, o crente viverá para sempre, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim nunca morrerá, mas viverá para sempre, porque ele tem a chave. Louvado seja Deus. Nunca morrerá. Isso deveria ser um grande incentivo para todos nós, para a gente não ter tanto medo das coisas desse mundo, porque a Bíblia diz que é ele que tem a chave e nós estamos na mão dele. Aí no final do capítulo 1, a Bíblia diz: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. Olha só, igreja. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Preste bem atenção. O Espírito Santo aqui, através do Senhor Jesus, disse para o apóstolo João: as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Entenderam isso? Agora, o que significa isso? Os anjos das igrejas. A palavra anjo quer dizer mensageiro. As 7 igrejas tinham 7 anjos. Os anjos nada mais são do que os pastores daquelas igrejas. O pastor de uma igreja é mesmo que ele ser um anjo mensageiro do Senhor. Então, quando a Bíblia diz que as 7 estrelas estavam na mão do Senhor Jesus, são os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. Irmãos, ore pelos seus pastores. Ore por nós. Porque haverá um grande julgamento de Deus sobre cada um de nós naquele grande dia. 7 estrelas na mão do Senhor Jesus. É Ele que segura os pastores, os mensageiros na sua mão. É Ele que tem o poder e o comando da vida dos pastores em sua mão. E todos nós haveremos de prestar conta diante dele naquele grande dia. As 7 igrejas do Apocalipse, as mensagens foram direcionadas para os pastores das igrejas, para que eles pudessem ler em voz alta na congregação como carta.
Esse foi o propósito e o objetivo de Deus. Irmãos, somente, veja só vocês, nós estamos desde ontem no capítulo 1 do Apocalipse. E nós já vimos aqui tanta glória do Senhor Jesus na revelação do Apocalipse, que a gente fica impactado com o poder de Deus. Ele está vivo para sempre. Ele põe a mão sobre nós e ele diz, não tenha medo, porque aquele que crê em mim nunca morrerá, diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Terminado, então, o capítulo 1, vamos respirar um pouquinho, né? Para a gente entrar aqui agora nas mensagens, nas cartas que foram direcionadas para as 7 igrejas. Pegue uma água, beba aí uma águazinha, porque é muita informação. Eu queria tanto que vocês estivessem anotando. Para você que ainda não entrou no nosso grupo, tá aí o link, entre no nosso grupo do WhatsApp, porque lá eu estou colocando os e-books, o resumo das nossas ministrações. É um pequeno livro digital com um resumo das nossas ministrações para que você possa absorver bem a mensagem da palavra de Deus. Eu sei que nós estamos hoje no 2º dia, são 5 dias de imersão bíblica no livro do Apocalipse. Nós não vamos nem raspar tudo o que o livro é, mas eu creio que essa base, essa introdução já vai servir de ânimo para você ficar firme no estudo da palavra do Senhor, nosso Deus. E aí, como é que está até aqui? Eu quero ouvir vocês para me poder continuar. Como é que está até aqui? Vocês estão entendendo? Está indo muito rápido? Eu quero ouvir vocês. Cadê o nosso povo de Deus que está acompanhando aqui? O Brito Valente, Deus abençoe. Glória a Deus. Está aí com a gente. Nossa irmã Antônia. Como é que está até aqui, irmãos? Me passa aí um feedback para mim poder ver como é que estamos aqui. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui o que os irmãos vão dizer para eu poder continuar. Porque nós vamos entrar agora no capítulo 2. Aleluia. Nós vamos entrar aqui no capítulo 2. Olha, aqui o nosso irmão Brito Valente está dizendo que está ótima a explicação. A Lauriceia Santos dizendo glória a Deus. A irmã Vani está dizendo que está bênção. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe grandiosamente. Vamos continuar, então, a explanação agora, entrando no capítulo 2. Agora, nós vamos entrar mesmo na mensagem profética do livro do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas eu já expliquei para os irmãos que o número 7 significa completude, perfeição. Então, o que Deus está falando aqui não é algo que serve só para as 7 igrejas daquela época. Não. É algo que serve para todas as igrejas de todas as épocas, chegando a cada um de nós que estamos aqui. Olha, a irmã Rosângela está dizendo que está excelente a explicação. Não, está excelente. O irmão Paulo Melo está uma maravilha. A minha cunhada aqui, Damiana, dizendo eu estou adorando. Glória a Deus a explicação. A irmã Lauriceia também. Muito bem, meus irmãos. É isso, eu quero ver vocês participando. Nem se pelo menos uma pessoa pegar tudo que Deus quer falar com a gente, vai ser bênção, nossa vida vai ser transformada, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então, como eu disse, a mensagem das cartas não é só para a igreja daquela época, é para todas as igrejas de todas as épocas, tá certo? Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ver se o tempo deixa a gente ficar aqui, se dá tempo da gente falar pelo menos de uma das igrejas, que é a primeira igreja, a igreja que ficava em Éfeso. O que foi que Jesus falou para aquela igreja e o que isso representa para cada um de nós. Louvado seja Deus. Antes de entrarmos, eu quero fazer uma introdução acerca das cartas. Em primeiro lugar, as cartas eram para ser lidas em voz alta na congregação. Era uma mensagem para ser lida em voz alta na congregação. As mensagens das cartas, elas vão do capítulo 2 de Apocalipse até o capítulo 3. São 7 cartas. Então você observa aí na sua Bíblia, no capítulo 2 até o capítulo 3, fala só de carta. Carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmina, carta à igreja de Pérgamo, carta à igreja de Tiatira, carta à igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então são 7 cartas.
tá certo? Nós precisamos meditar nas 7 cartas para sermos ricamente abençoados pelo Senhor nosso Deus. Hoje eu acredito que não vai dar tempo de nós meditarmos em tudo, mas aquilo que a gente puder fazer, nós vamos fazer até o tempo determinado, tá bom? As mensagens, elas foram enviadas diretamente para o anjo das igrejas, ou seja, para os pastores da igreja. Então veja só, antes do Senhor Jesus puxar a orelha da igreja, ele puxava primeiro a orelha do pastor. Isso que eu estou falando aqui para os irmãos, ministrando, Deus ministra primeiro ao meu coração. Ele me confronta, ele diz, essa palavra é para ti, meu filho. E aí você compartilha com seus irmãos, mas é primeiro para você. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, as 7 cartas, as 7 mensagens foram enviadas primeiramente para os pastores das igrejas. Tá certo? As cartas, elas seguem um padrão. Se você está anotando, anote aí o padrão das cartas. O que é que praticamente todas as vezes acontece nas cartas? Em primeiro lugar, Jesus faz uma revelação de quem ele é na introdução de todas as cartas do Apocalipse. Em primeiro lugar, Jesus faz uma revelação de quem ele é. Ele começa a mensagem trazendo uma revelação acerca de quem ele é. Segundo, em praticamente todas as cartas, na verdade em todas, em praticamente todas, Jesus faz um elogio para aquela igreja. Tá certo? Terceiro lugar, em todas as cartas, em praticamente todas, ele confronta um pecado daquela igreja ou mais. Em quarto lugar, ele mostra as consequências do pecado para aquela igreja. Em quinto lugar, ele chama aquela igreja para o arrependimento, para mudar de vida. E em sexto lugar, ele promete bênçãos para os que vencerem aquele pecado. Pegaram aí? Esse é o padrão das cartas do Apocalipse. Existe um padrão, tá certo? Então, primeiro, ele faz uma revelação de quem ele é nas cartas, vou repetir. Segundo, ele faz um elogio para aquela igreja. Terceiro, ele confronta o pecado, ele faz uma acusação, ele declara o pecado contra aquela igreja. Quarto lugar, ele mostra as consequências de se ficar naquele pecado. Quinto lugar, ele chama a igreja ao arrependimento, mudar de vida e voltar para Deus. E em sexto lugar, ele promete bênçãos aos que vencerem aquele pecado. Louvado seja Deus. Esse praticamente é o padrão das 7 cartas do Apocalipse. Você vai ver isso mais detalhadamente à medida que a gente estudar cada uma delas. Tá bom? O objetivo das cartas era que aquela igreja vencesse o pecado e se apegasse a quem Jesus Cristo é, para que aquela igreja ficasse firme na hora da provação e da luta e permanecesse animadas até o tempo do fim. Louvado seja Deus. Tá certo? Então vamos entrar aqui na carta à igreja de Éfeso. Como eu disse no primeiro dia, sempre é importante nós entendermos o contexto histórico de cada cidade desta, para que a gente possa entender melhor a mensagem que o Senhor quer nos ensinar acerca dessa revelação. A primeira carta foi enviada para a igreja de Éfeso. O que nós podemos dizer sobre a cidade de Éfeso? Está em Apocalipse capítulo 2, tá bom? Desculpe, irmãos. Está em Apocalipse capítulo 2, tá certo? Está em Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. O que é que nós podemos saber acerca de Éfeso de acordo com a história para que a gente entenda melhor a sua mensagem? Tá bom? Éfeso, preste bem atenção nisso para que você possa entender a revelação. Éfeso era a maior e mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor daquela época. Preste bem atenção. A carta foi escrita para 7 igrejas que ficavam em 7 cidades. Era como se fosse um conjunto de cidades de uma região chamada Ásia Menor. Éfeso era a grande capital das 7. Era a maior de todas as cidades. Era a cidade mais rica de todas e a mais importante. Veja só onde a igreja do Senhor Jesus estava.
Esta cidade, ela era considerada, segundo alguns estudiosos, a feira das vaidades do mundo antigo, porque tudo você encontrava em Éfeso naquela época. Ela foi chamada também por alguns historiadores de a luz da Ásia, porque ela brilhava muito naquele lugar, claro, com a luz que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, né? Naquela cidade, naquele tempo, viviam mais de 200 mil pessoas. Esse é o contexto histórico. Na cidade de Éfeso havia um teatro com a capacidade para 24 mil pessoas. Eu quero que os irmãos entendam que esse teatro de 24 mil pessoas, para o mundo daquela época, eram coisas gigantescas, coisas incríveis para o mundo daquele tempo. Veja o tamanho dessa cidade. Ela tinha um porto muito importante. Ela era o centro do culto a Diana. E o templo da deusa Diana, com letra minúscula, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O pecado, irmãos, reinava em Éfeso de uma maneira terrível. Lá em Éfeso havia um templo que foi erguido em homenagem a uma deusa com letra minúscula daquela época, que era um demônio chamado Diana, que era chamada a rainha dos Efésios, dos que moravam em Éfeso. Para que você possa ter uma noção do pecado daquele lugar, nesse templo de Éfeso havia mais de 100 prostitutas sagradas. Eram pessoas que trabalhavam no templo, fazendo relações íntimas ilícitas, misturada com comida sacrificada aos demônios e publicamente para quem quisesse ver. Coisas horríveis aconteciam na cidade de Éfeso. Tem um historiador que diz que a moral daquele lugar era pior do que a dos animais, porque os animais não se machucavam. E lá em Éfeso, na hora dos rituais, as pessoas se cortavam em adoração aos espíritos malignos. Para você entender onde que a igreja estava. Olha onde ela estava. Aquela cidade era muito mística, quer dizer que tinha muito feitiço. A idolatria era muito alta. A imoralidade era lá em cima. E era uma cidade também que perseguia muito o cristianismo. O apóstolo Paulo chegou naquela cidade aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, trazendo o evangelho. E depois de muito tempo, João foi o pastor daquela cidade, o apóstolo João, o escritor do livro do Apocalipse. Conta-se que João, já velho, libertado de Patmos, voltando para Éfeso, ele vinha carregado pelos jovens, dizendo a todos: filhinhos, amemo-nos uns aos outros, já velhinho, pregando a palavra de Deus, sendo o pastor desta cidade. Então, para que os irmãos possam entender, essa era a cidade de Éfeso. E era nesta cidade que havia uma igreja que adorava e glorificava o nome do Senhor Jesus. O texto da carta começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Sabe o que isso significa? Quem estava mandando a mensagem era aquele que tinha os 7 pastores na sua mão e que ele andava no meio da sua igreja sem ser impedido por nada e por ninguém, porque ele é o dono da igreja, ele é o dono dos pastores. Como eu disse, em todas as cartas Jesus faz uma revelação de quem ele é. Então ele está dizendo: eu sou aquele que tem as 7 estrelas na minha mão e eu ando no meio dos castiçais de ouro. Aí Jesus ele vai elogiar a igreja de Éfeso e ele começa a dizer: conheço as tuas obras, o teu trabalho duro, árduo e a tua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que você pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Veja quanto elogio Jesus dá para aquela igreja. Essa igreja era uma igreja madura. A Bíblia diz que ela era uma igreja fiel à doutrina. Ela aprendeu todos os princípios do cristianismo. E essa igreja ela sabia identificar os falsos mestres, os falsos profetas. A Bíblia diz que quando os falsos apóstolos iam pregar a palavra, essa igreja em Éfeso identificava os falsos apóstolos e repreendia eles, e eles não aceitavam falsa doutrina no meio do povo de Deus naquela época. Eles trabalhavam duro na obra.
Veja só, eles eram perseverantes, eles até sofriam por causa do nome de Jesus. E eles não desfaleciam, era uma igreja ativa. Ela era uma igreja que rejeitava os falsos ensinos. Eles rejeitavam os falsos ensinos. Então, como eu disse, Jesus traz um elogio para a igreja. Mas Jesus também traz a confrontação de um pecado. Veja só, irmãos, era uma igreja que trabalhava dia e noite para Jesus. Era uma igreja madura já na fé. Uma igreja que conhecia os fundamentos, os princípios da palavra. Éfeso, a igreja que estava em Éfeso era uma igreja que identificava até os falsos mestres, que não deixava os falsos mestres entrar e bagunçar a igreja. Era uma igreja madura. Mas olha só o que Jesus Cristo fala para aquela igreja. Contra você tenho, versículo 4. Contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, que coisa tremenda. Jesus elogia aquela igreja. Olha, vocês trabalham muito. Vocês são bons em teologia, em Bíblia. Vocês são bons até para desmascarar os falsos profetas. Vocês trabalham dia e noite, vocês são perseverantes, é verdade. Mas eu tenho uma coisa contra vocês e essa é a principal de todas. Vocês abandonaram o primeiro amor. Então o Senhor Jesus, ele diz, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Aí ele confronta o pecado e ele mostra a consequência. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Eu vou remover o teu lugar do meio das igrejas. Eu vou remover você e a minha presença do meio de vocês, se você não se arrepender, se você não voltar ao primeiro amor. Mas há uma coisa ao seu favor, vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem eram os nicolaítas naquela época? Preste atenção, os nicolaítas, eles eram chamados de destruidores do povo, eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Era um evangelho liberal, sem exigências, sem proibições. Eles queriam desfrutar o melhor do mundo e o melhor da igreja. Eles incentivavam as pessoas a comer comida sacrificada a ídolos. Para eles não tinha problema nenhum o sexo antes ou fora do casamento. Eles incentivavam a imoralidade e se diziam cristãos. Então a Bíblia diz que em Éfeso eles odiavam as obras dos nicolaítas, assim como Jesus odiava também essas obras. Mas o texto parece que fica em letras garrafais. Eu tenho contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é algo, irmãos, que nós precisamos pensar muito na nossa vida. Será que nós não temos abandonado o nosso primeiro amor? O que é abandonar o primeiro amor? O que é? O que significa isso? O que significa abandonar o primeiro amor? O que significa isto? Antes de eu continuar, eu quero dizer para os irmãos que eu estou me baseando pelo menos 3 fontes para preparar esses estudos para os irmãos. Estou me baseando no livro Apocalipse, O Futuro Chegou, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Estou me baseando também na introdução e comentário do Apocalipse, do teólogo George Led, e também num curso de Apocalipse que eu estou fazendo da plataforma Na Mesa, que é uma iniciativa do Ministério de Isoscope, que ensina a palavra de Deus, ministrada pelo pastor Victor Vieira. Então, estou me baseando praticamente nessas 3 fontes, fora a Bíblia, né, para trazer esse estudo para os irmãos. Então, eu vou pegar aqui algumas coisas que eu peguei sobre o esfriamento do amor e passar para os irmãos do reverendo Hernandes Dias Lopes. Veja só. Perdemos nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. O que é a ortodoxia? A ortodoxia é a teologia correta, é o pensamento correto. É a boa doutrina, é a ortodoxia, é a maneira certa de pensar. Mas olha só o que é perder o primeiro amor. É quando você troca Jesus pelo trabalho e pelo pensar correto. Ou seja, a minha doutrina é muito boa, minha teologia é boa, eu entendo bem a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu trabalho muito para Deus, mas eu não tenho mais comunhão com Jesus. Eu não oro mais porque eu acho que eu não preciso mais orar. Eu não busco mais a Deus na sua palavra porque eu penso que eu não preciso mais buscar. Eu já estou preparado, já estou formado, não preciso mais.
Então é assim que se perde o primeiro amor, quando você faz muita coisa para Deus, mas não ama mais a Deus em particular, buscando a presença dele, orando e buscando a sua face. Jesus está interessado mais em nós do que em nosso trabalho. Olha só, irmãos, cuidado, será que você não está perdendo o seu primeiro amor? Jesus está interessado mais em nós do que em nosso trabalho. Ele está interessado mais em nós do que em nosso trabalho. Você pode trabalhar para Jesus dia e noite, e mesmo assim, você pode não estar desfrutando de amizade com Ele, de comunhão com Ele. Quando você se debruça na presença dEle, chora aos pés dEle, quando você o ama a Ele, quando você o adora em espírito e em verdade. Jesus está interessado mais em você, isso Deus sempre tem falado comigo isso, ele fala, eu estou interessado em você. Eu estou interessado no seu coração. Eu quero estar contigo, eu quero caminhar contigo, eu não quero só o teu serviço, eu não quero só o teu trabalho, eu quero um relacionamento contigo, eu quero uma amizade contigo. É o que a palavra de Deus fala sobre o primeiro amor. Sabe quando é que o amor esfria? E outra coisa, se não estamos no primeiro amor, então nós não estamos em amor nenhum. Porque na Bíblia não existe segundo amor, terceiro amor, quarto amor, quinto amor, não existe na Bíblia, só existe o primeiro amor. Ou é o primeiro amor, ou é amor de nada. Entendeu? Eu me lembro a vez de um testemunho de um irmão que disse para o novo convertido, que estava lá animado, orando, buscando a Deus, e ele disse para o novo convertido, irmão, isso aí que você está sentindo, eu também já senti. Ah, no meu primeiro amor eu também fazia isso. Mas eu quero te dizer que isso vai passar, você não vai ficar assim tão animado para sempre não, isso aí vai passar. Aí aquele novo convertido disse para aquele irmão, irmão, quando eu sentir que estiver passando, eu vou e aceito Jesus de novo, para mim ser sempre novo convertido, para mim nunca abandonar o meu primeiro amor. O amor esfria quando não desejamos mais ter comunhão com Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério, eu vou ser sincero para vocês. Essa verdade fala comigo e eu creio que ela fala com você também. Quando é que o amor esfria? Quando você não deseja mais ter amizade com Deus, ter comunhão com Deus, é sinal que o teu amor esfria. Veja só, aquela igreja funcionava em tudo, mas eles não tinham amor. Eles eram ótimos, eles trabalhavam, eles identificavam até os falsos profetas. Eles eram gente boa, mas eles não tinham amor por Jesus. Eles entraram no automático e não passavam mais tempo com Deus, não amavam mais a Deus. Essa palavra é para mim, é para você. O amor esfria quando não desejamos mais ter comunhão com Deus. Se você não deseja comunhão com Deus, amizade com Deus, isso é para mim, isso é para você, igreja. Se nós não estamos desejando estar com Deus em oração, não só pela obrigação, mas pelo prazer de estar na presença de Deus. Por que Jesus orava? Você já parou para pensar nisso? Jesus é o próprio Deus encarnado. Por que Jesus orava, irmãos? Do que ele precisava? O próprio Deus em carne. Sabe por que ele orava? Pelo simples e profundo desejo e prazer de estar na presença do Pai. Ele queria estar na presença do Pai, por isso que ele orava. Ele queria estar em amizade com Deus. Então o nosso amor esfria quando não desejamos mais ter comunhão com Deus. A máquina funciona, mas não é Cristo que está no centro. Quando eu li isso, irmãos, hoje no livro do pastor Hernandes, a máquina funciona, mas não é Cristo que está no centro. Quando eu li isso, eu vou ser sincero para os irmãos, eu lagrimei. Quantas e quantas vezes nós estamos funcionando como uma máquina, mas Cristo não está mais no centro da nossa vida e nem no trabalho. Estamos funcionando, mas não há amor, não há desejo, não há presença de Deus, não há alegria de estar na presença de Deus. Somos como aqueles filhos emburrados que fazem as coisas de cara feia e forçados. Mas é muito diferente o filho que ama o seu pai e que faz as coisas porque ama o seu pai. Nós não fazemos as coisas para conquistar o amor de Deus.
Nós fazemos as coisas porque sabemos que somos amados por Deus. Quando você ama uma pessoa, irmãos, tudo que você quer é estar presente com aquela pessoa. É isso. As irmãs aí que já são mais experientes, os irmãos que são mais experientes, lá nos seus primeiros namoros, alguns de vocês, quantos quilômetros um namorado não caminhava para ficar lá com a namorada? Quantos quilômetros o camarada não percorria, pedalava? Eu mesmo, quando conheci a minha esposa, meu Deus, pedalava um bocado para estar com a mulher. Porque quem ama quer estar presente, quer estar ali. E num relacionamento de amor, as pessoas às vezes não pensam no que o outro tem a me oferecer, eu não estou pensando no que o outro tem a me dar. Eu quero estar junto com aquela pessoa e construir minha família e a minha vida junto com aquela pessoa. O que você quer ao andar com Deus? Você está querendo só o que Ele tem para te dar? Sabe o que é isso? Isso não é relacionamento com Deus, isso não é amor. Jesus não é o nosso garçom, igreja, que está ali sempre para nos servir. Não. Me permita falar isso com amor com os irmãos. Jesus não é o nosso garçom. Ele quer ter um relacionamento, Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso amado, Ele é o esposo da igreja. Meu Deus, quantas igrejas, irmãos. A máquina está funcionando, mas Cristo não está mais no centro. Quantas igrejas estão dessa forma? Aquela igreja ela tinha identificado a mal doutrina nos outros, mas ela não identificou a frieza nela mesma. Ela era boa para julgar os outros. Os outros estão falsos, essa doutrina deles é falsa, mas ela não enxergava a própria frieza do coração. Ela tinha identificado as heresias nos outros, mas não a falta de amor em si mesmo. Ela tinha zelo por pensar certo, mas ela estava vazia da principal marca do cristianismo, que é o amor. O que está fazendo o seu coração esfriar? Deixe isso hoje e arrependa-se e volte para Ele, porque há uma consequência, irmãos. Jesus disse para aquela igreja, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem a me amar, eu vou tirar a lâmpada de vocês da minha presença. Irmão, isso é muito sério. Olha o que ele diz. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, o que é tirar o candelabro? Tinha 7 lâmpadas, ele vai tirar uma lâmpada, ele vai tirar aquela igreja da história. Ele vai remover a presença dele daquele lugar. Porque a presença de Deus, ela gosta de ficar onde ela é honrada, onde ela é amada. O que é que está fazendo o seu amor esfriar? Abandone isso hoje. Vamos abandonar isso hoje. Vamos voltar ao nosso primeiro amor, porque a primeira carta de Éfeso é um confronto para que a igreja volte a amar o seu noivo acima de todas as coisas. Aí termina com a promessa, como eu disse para vocês, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, aquele que voltar ao primeiro amor, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A árvore da vida, meus irmãos, fala da vida eterna. Comer da árvore da vida é viver para sempre na presença de Deus. A promessa para quem vencer e voltar ao primeiro amor é que esta pessoa vai habitar para sempre na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a primeira carta do livro de Apocalipse para a igreja de Éfeso. Uma igreja que fazia tudo certo. Era crente, tinha sua carteirinha de membro, 30 anos na igreja, sabia todos os hinos da harpa, sabia as palavras da Bíblia, já tinha lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estava lá nos cultos, trabalhava, fazia culto, mas era uma igreja que não desejava mais ter comunhão com Jesus. Era uma igreja como Marta, trabalhava para Jesus, mas não sabia tirar um tempo para ficar aos pés do Senhor, desejando a presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Veja como é forte, irmãos. Essa foi a primeira carta do livro do Apocalipse. A quem dera se a gente tivesse 1000 bocas e colocasse essa mensagem em todos os cantos, em todos os lados da terra, para que todos nós possamos voltar a amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amados, nossa hora já esgotou. Eu gostaria de ficar com vocês aqui até meia-noite, mas eu sei que os irmãos têm que dormir, têm que descansar. Então nós vamos ficar por aqui hoje.
tá bom? Na carta de Éfeso. Amanhã nós voltamos no mesmo horário para continuar falando sobre a carta que foi enviada para a igreja de Esmirna. Irmãos, a história da igreja de Esmirna é algo tremendo. Leia na sua casa já Apocalipse 2, do 8 até ao 11. Já leia na sua casa, já se prepare, porque a igreja de Esmirna tem uma história tremenda que vai fortalecer a tua fé. E é amanhã, se Deus quiser, às 10 horas, tá bom? Peço perdão aos irmãos, tivemos um pequeno atraso hoje, a nossa conexão aqui com a internet que estava fraca, bem nesse horário, tá bom? Mas nós vamos continuar firme no nosso propósito. 5 dias mergulhando no livro do Apocalipse para descobrir como viver no tempo do fim. E como viver no tempo do fim? Voltando ao primeiro amor. Olhando para Jesus e sabendo que Ele é aquele que anda no meio da igreja. E é aquele que tem não só os pastores, mas a sua igreja está nas suas mãos. Amém? Quantos foram abençoados? O que é que está esfriando o nosso amor? Precisamos deixar isso urgentemente e voltar a amar o Pai. Ou deixar, ou pelo menos se arrepender. É isso que Jesus fala para aquela igreja. Olha o que ele diz. Lembre-se de onde você caiu. Veja que Jesus ele não está querendo acusar o pecado, dizendo lembre o que você fez. Não, ele não está dizendo lembre o que você fez. Ele está dizendo lembre-se onde foi que começou essa tua frieza. Se arrependa. Onde foi que começou a minha frieza? Se arrependa, o Senhor fala. Volte-se para mim e pratique as primeiras obras, como você praticava no início, no princípio de tudo. Estão entendendo, irmãos? É abandonar simplesmente o pecado. Abandonar aquilo que esfria o nosso amor, que nem sempre é um pecado declarado. Às vezes pode ser até uma coisa boa, uma coisa que eu estou amando mais do que Jesus, que é boa entre aspas. Porque não é boa, na verdade, porque está tirando o lugar da presença de Deus na minha vida. Tá certo, irmãos? Então fique com essa palavra no seu coração. É só se arrepender e não voltar para o pecado, porque Ele está aqui. Nós estamos na mão dEle e Ele anda no nosso meio para nos restaurar. Lembre do capítulo 1, a Bíblia diz: Ele nos ama, Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. O segredo é arrependimento, é voltar para Ele, é voltar a amar a Ele e continuar vivendo a nossa vida, mas nos arrepender dos nossos pecados e amar a Ele de todo o nosso coração. Que essa palavra tenha falado ao teu coração, porque falou ao meu coração. Eu preciso, irmãos, voltar ao meu primeiro amor. E eu creio que todos nós também precisamos. Se você já está amando ao Senhor, continue amando mais forte. E se não está, vamos orar hoje mesmo, agora mesmo. Não deixe para amanhã. Hoje mesmo vamos orar e pedir para o Senhor: Pai, me perdoa, Senhor, porque eu deixei o primeiro amor. Eu não te amo mais como antes. Há coisas que eu coloco na tua frente, Senhor. Eu não tenho tempo contigo mais, nem com a tua palavra. Eu sou uma máquina de trabalhar para ti, mas o Senhor Jesus não está mais no centro. Me ajuda a voltar, Senhor, porque a mensagem do Apocalipse é essa mensagem. Amém, meus irmãos? Então, eu convido vocês para fazer uma oração agora, uma oração de arrependimento. Vamos voltar ao nosso primeiro amor e amanhã, se Deus quiser, nós vamos continuar falando da segunda carta que foi direcionada para a igreja de Esmirna. O que está fazendo o seu coração esfriar? Deixe isso e se arrependa. E ore agora comigo em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Me perdoa, Senhor, porque tantas vezes abandonei meu primeiro amor, Senhor. Mas eu quero voltar para ti agora mesmo, Pai. Porque a primeira carta do Apocalipse nos ensina que não adianta ser bom em culto, ser bom em Bíblia. Não adianta fazer a tua obra e não te amar. Ah, Senhor, a carta nos ensina que o Senhor quer mais a nós do que o nosso serviço, do que o nosso trabalho. Porque o Senhor não salvou uma empregada, o Senhor salvou uma noiva, uma esposa. O Senhor quer ter um relacionamento conosco acima de tudo, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço perdão por todas as vezes que abandonamos o nosso primeiro amor. E te peço, Espírito Santo, nos ensina a voltar. Nos mostra, Senhor, nos ensina
Queima o nosso coração outra vez com a tua presença, Pai. E que possamos voltar a arder em chamas de amor por ti. A começar a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o teu reino venha em primeiro lugar na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Obrigado por ficar comigo até esse horário, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Louvado seja Deus. E aí, Jesus falou com vocês? Né? Falou com a gente, foi bênção. Coloque aí nos comentários o que você achou, o que Deus ministrou ao teu coração. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e vamos continuar firme no propósito de adorar o nome do Senhor. Amanhã temos um encontro marcado às 10 horas da noite para o terceiro dia, imersão bíblica, estudando, entendendo o livro do Apocalipse para saber como viver no tempo do fim. No tempo do fim, o amor de muitos esfriará. De muitos, mas não de todos. Deus abençoe. Tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.